Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast aqui com o nosso amigo Herto e, como sempre, mais um convidado especial. Vocês vão ver hoje muito conteúdo aí, talvez até um pouco mais denso aí sobre o mercado de capitais, mas acho que é importante nessa nossa missão aqui de educar o mercado e trazer para vocês informações que evoluam a régua do conhecimento aqui no nosso estado da Paraíba e para o Brasil inteiro, né, para todo mundo que estiver nos escutando, para que a gente conheça realmente tudo envolvido aí nesse mercado de investimento imobiliário. Isso é bom. E agradecer a todos que estão nos assistindo, né? O Investimob Podcast, que agora está em todas as plataformas. E é interessante lembrar também, sério, os nossos patrocinadores, né? Que é a É isso aí. Bloco Construções e a Anacom, colaborando aqui com a gente. E hoje a gente está com um convidado super especial, um cara especialista no mercado financeiro, que é Gabriel Ferraz. E aí, Gabriel, seja bem-vindo. Hoje você vai falar um pouco aqui sobre o mercado imobiliário, essa união de mercado de capitais, mercado imobiliário para a galera. Eu acho que é um prazerzão a gente estar aqui hoje com você aqui. Prazer é meu, eu que agradeço o convite. Eu brinco que eu, apesar de formado em engenharia, eu só paguei o CREA um mês. Depois fui puxado para trabalhar no mercado financeiro. É o engenheiro do mercado de capitais, né? Exatamente, Que exatamente. tem muitos, né? Aprendi a fazer conta na engenharia, depois a gente aplicou essas contas, pelo menos um pouquinho delas, no mercado de capitais. Inclusive, a gente já teve presidente do Banco Central, engenheiro, né? Exatamente, Engenheiro. exatamente. Henrique Meirelles, né? Isso. Henrique Meirelles é engenheiro de formação. E no mercado financeiro tem muito engenheiro. Você se impressiona quando você olha as formações e você É, imagina que só vai ter economista e administrador, mas tem muita gente de outras áreas, matemático, físico, físico, tem estatístico, muito também. engenheiro. E depois, de fato, eu me formei aqui em João Pessoa, fui trabalhar no mercado financeiro, fui trabalhar num fundo de investimento imobiliário. E nesse período também estudei um tempo na FGV, fazendo um MBA, já mais focado para essa área de projetos e finanças. E depois disso, nunca mais voltei diretamente para a engenharia, mas atuei com projetos imobiliários indiretamente, né? Como funding, como investidor dentro da estrutura do fundo. Voltamos para João Pessoa em 2019, e aí foi onde a gente começou a ter um projeto diretamente para atuar como pessoa, como investidores, pessoas físicas. Uhum. E aí hoje sou sócio de uma empresa de assessoria de investimentos, que é a Octo Capital. A gente é ligado ao BTG Pactual aqui na Paraíba, temos algumas unidades fora também do estado, em Fortaleza, Natal, Campina Grande. O nosso foco hoje, tanto pessoa física quanto pessoa jurídica, é conduzir esse interessado, né, esse investidor interessado na parte de investimentos, construção de patrimônio, formação realmente de um patrimônio para médio e longo prazo. E, além disso, a gente também trabalha com consultorias para empresas, tanto na área de viabilidade econômico-financeira, como alguns tipos de BPO, planejamento financeiro corporativo também, investimento para empresas, enfim, dentro dessa área do mercado Um financeiro leque a gente tem gigante. alguns leques aí de atuação. Rapaz, Gabriel, a gente antes de começar, a gente estava conversando, né, sério, que o mercado financeiro hoje é uma grande oportunidade para quem vai construir, né? A gente sabe que tem muito banco que oferece aquele plano empresário e tudo mais, mas o mercado financeiro é uma nova modalidade que as construtoras estão começando a descobrir, né? Que tem muita coisa lá que pode ser utilizada, principalmente capital de investidores, E que, eu que acho que não só nova modalidade, Arthur. Eu acho que cada vez mais a gente tem visto uma saída, aí vocês dois podem falar isso bem melhor é, do que eu, né? Mas acho que uma fuga de capitais da poupança, né? Que é quem embasa o isso. SBPE, que é a fonte de recurso principal. Minha Casa Minha Vida é FGTS, acho que esse ainda tem um certo Que lastro, também está sofrendo também com o sofrendo. saque aniversário, aquela coisa E toda. cada vez mais o mercado de capitais acaba sendo, pelo menos o que eu vejo assim na mídia hoje especializada falando muito, né, que o mercado de capitais ele tem sido a bola da vez aí para as incorporadoras que buscam o capital realmente, né, para o empreendimento, e a gente vai discutir esse ponto aqui, quais são essas alternativas, como conseguir chegar nelas, né, como é que o investidor pessoa física ou jurídica, ele pode acessar um investimento no mercado imobiliário de forma indireta, né? Comprando um CRI, por exemplo, aí vamos discorrer esses pontos aí. O importante, Gabriel, é que a gente está falando, a gente tem que também, muitas vezes, falar o tipo de. Porque o consultor que está nos assistindo, ele pode não saber que tipo é. Então, a gente tem que tentar democratizar também. Então, a primeira pergunta que eu vou fazer para você é justamente essa.
hoje no mercado, quais são as opções mais populares para o segmento imobiliário, pensando no construtor que está precisando de capital para construir seu empreendimento? Bom, eu daria até um passo um pouquinho mais para trás para responder essa pergunta, sempre e pegando o gancho do que Ricelli falou, do papel dos bancos nessa Sim. história toda, né? Ao longo de praticamente quase que toda a humanidade, o banco foi um intermediador entre operações financeiras. Então, ele pegava o dinheiro aqui de quem deixava o dinheiro lá guardado, ele entendeu que mais pessoas deixam o dinheiro guardado do que resgatam, e ele falou, poxa, eu posso usar esse dinheiro que está aqui para fomentar, na época era o comércio, depois indústria, enfim, e o mercado como um todo. E o mercado imobiliário não é diferente disso. Às vezes a gente fala de mercado, parece que a gente está falando de um ser extraterrestre, ninguém entende bem o que é, mas assim, o cara que tem uma construtora, ele é mercado, o dono da padaria, ele é mercado, O o fundo dono é do mercado, podcast, todo mundo o faz parte. fundo, todo mundo faz parte desse mercado. E o banco era um intermediador entre esses dois atores, né? Quem estava deixando o dinheiro ali depositado, então ele dizia, ó, vou te pagar aqui 10%. E quem estava precisando de dinheiro para investir nas suas operações comerciais ou industriais, enfim, o empreendedor estava pegando dinheiro ali a 15%. E a diferença desses 10 para esses 15 era o que o banco ele conseguia ganhar nessa jogada. Ao longo de muito tempo foi dessa maneira e com o passar dos anos o mercado foi se desenvolvendo e isso foi bom porque outros atores entraram aí na jogada. Quando você fala de mercado de capitais, o bacana é que você consegue customizar as operações. Então, diferente de um plano empresário, diferente de uma operação bancária engessada, onde você tem que cumprir exatamente ali aquelas regras que estão sendo propostas, no mercado de capitais você pode desenhar algo que seja específico para a tua necessidade. O prazo de pagamento não precisa ser 1 ano, 3 anos, 5 anos, pode ser 20 anos, 30 anos, a depender do apetite de quem Pode for ter pagamento de investidor. juros ao longo Pode ter pagamento, do pode não financiamento, pode ter. deixar só para o final, né? Então tem vários Exatamente. formatos. Então, um formato que hoje é muito utilizado são através de operações de renda fixa, né, que são CRIs. Não é tão simples e também ainda é um burocrático, e a gente pode até discutir as razões de por que que isso é burocrático, mas ainda é muito burocrático emitir um CRI, você precisa ter um tamanho um pouco maior, mas você tem outras fontes de funding, como fundos que também investem em projetos imobiliários, que decidem ali compartilhar o risco com o empreendedor. Então, poxa, se eu tenho um projeto e eu tenho 100% desse projeto, mas eu abro mão ali de 20% para ter um sócio capitalista, ter um fundo que vá ser meu parceiro naquilo ali, é possível. Ou é possível eu ter ali uma operação pontual, como os crowdfunds imobiliários, poxa, eu preciso de tive um desenquadramento de caixa e eu quero ajustar esse minha necessidade de curto prazo através de uma operação de crowdfunding ou de um FDIC, enfim, tem muitas Que muitas vezes oportunidades, pode ser até mais barato, né? De que você pegar muitas um vezes mais capital no barato. banco, né? Exato, pode ser mais barato, em termos de taxa, né, nominal ali, eu posso ter uma taxa nominal menor, mas pode ser que seja mais caro, mas está tendo uma necessidade sua no curto prazo, Imediata, uma né? imediata, e um banco, ele tem um processo de avaliação de crédito, né, e imagina quantas construtoras, incorporadoras e empresas em geral chegam nos bancos para pedir empréstimo todos os dias, então eles têm ali um determinado padrão e não vai sair muito daquilo ali, não. No mercado de capitais, você consegue desenhar algo que seja mais customizado, justamente porque você está fazendo uma operação individual com aquela empresa. Isso precisa levar um certo tempo, né? Hoje uma operação leva aí pelo menos entre 3 e 6 meses para ser concretizada. E na outra ponta disso, né, você pensa, poxa, se você tirou o banco da jogada, você aproximou um investidor, que é quem estava depositando dinheiro na conta do banco, agora ele está emprestando dinheiro diretamente para a empresa. E você tem um empresário que está recebendo diretamente esse recurso, você tirou o banco da jogada. Se você conseguiu tirar o banco da jogada, de repente aquela taxa que o empresário ia pagar 15 cai para 13 e o cara que deixou o dinheiro parado no banco, investido no banco, ia ganhar 10, de repente ele ganha aí 12,5 e tem a 0,5% no meio de custos e de remuneração de outros parceiros que participam disso. Mas o fato é que você barateia por isso, porque você consegue tirar
o banco dessa intermediação, não 100%, tá? O banco ele vai entrar nisso ou como investidor, ou enfim, tem outras Outros canais, né? funcionalidades. Mas ele na prática, você tirou um importante agente desse meio E do reduz o caminho spread, né? e você reduziu o spread. Você conseguiu aproximar as duas pontas. Além de segurança, né? Porque você tem transparência, essas operações, a maioria delas são auditadas, enfim, você tem todo um. Gabriel, e puxando mais sobre a ótica do investidor, né? Vamos lá, se ele quer investir em algumas alternativas no mercado de capitais, por exemplo, um CRI, como é que funciona o processo? Ele vai poder chegar lá com vocês na Octo, lá na Casa de Investimentos, vocês vão poder apresentar. Hoje a gente tem aqui no mercado, são essas opções aqui, essa com risco mais baixo, essa com risco um pouco mais alto, rentabilidade. Como é que funciona para o investidor final hoje? Antes de falar, Claro. explica o que é o CRI, para o pessoal também joia. saber, A né? gente está acostumado com A essas gente está siglas, né? acostumado, mas O mercado financeiro é uma sopa de letrinha danada, né? CRI, LCI, LCA, e por aí vai. Cada um com uma legislação diferente, uma forma de estruturar diferente. Um CRI, a grosso modo, ele significa um certificado de recebíveis imobiliários. Isso não diz muita coisa, né? Não. Mas eu gosto de citar um exemplo que é assim, talvez eu tenha bastante dinheiro para receber lá na frente, numa data futura. E eu preciso desse dinheiro hoje. Se você chega para mim e fala, poxa, Gabriel, quanto que você tem para receber lá na frente? Eu falo, olha, eu tenho R$ 1 milhão para receber daqui a 5 anos. E você me diz, eu te adianto esse dinheiro hoje. E eu vou esperar chegar a esse prazo de 5 anos. Então eu falo, por quanto é que você me antecipa esse dinheiro? Tá, te antecipo aí por 800 mil. E esses 200 mil vão ser o seu lucro por aguardar o período e correr o risco desse meu crédito que eu tenho para receber, né? Esse direito que eu tenho de receber esse valor no futuro. Um CRI, a grosso modo, ele pode ser utilizado para esse tipo de antecipação. Então, imagina uma empresa que está fazendo um loteamento e ele vendeu diversos lotes, uma carteira de repente, 100, 50, 200 milhões de reais para receber isso em 10, 20, 30 anos. Só que ele pode precisar ou querer, tanto para a própria obra ou porque ele quer antecipar esse fluxo de recebível mesmo, ele pode ir numa empresa específica, especialista em fazer isso, que hoje você tem as securitizadoras, mas os bancos de investimento também estruturam essas operações junto com as securitizadoras, e você basicamente antecipa aquele fluxo que você tinha. Então, de repente, se você tivesse uma carteira de 100 milhões para receber, você antecipasse por 80 milhões, e esses 20 milhões, quem vai ganhar é o investidor que tem interesse em correr esse risco de receber esse dinheiro no futuro. Os juros nada mais é do que uma remuneração pelo tempo que você E o risco, espera. né? E o risco. É o prêmio pelo tempo e pelo risco. Exato. Você poderia consumir hoje. Você abre mão do consumo hoje para consumir amanhã. Então, isso precisa ter algum nível de retorno para que compense o fato de você não gastar o seu dinheiro hoje. E nesse sentido, os CRIs, eles estão populares hoje porque estão nas plataformas das corretoras, né? Então, você perguntou do investidor pessoa física, além dele estar disponível nas plataformas corretoras, você vai abrir lá a conta no BTG, na XP, na Genial, na Guide, e você vai ter acesso à prateleira de ativos que estão disponíveis, muito parecido com os ativos que são negociados em bolsa. É que a bolsa, que é onde são negociados, né, os ativos de renda fixa, esse mercado secundário é pouquíssimo desenvolvido no Brasil. Então, você vai comprar isso realmente das corretoras que estão ali disponibilizando nas plataformas dela. Não é uma cotação ainda, como uma ação da Petrobras, que você vai lá no seu home broker, na bolsa, e você vai lá e compra. Ainda não é assim. Essas operações de renda fixa, elas são disponibilizadas ali pelas corretoras que já fazem um filtro prévio. Então, vamos desenhar um cenário aqui. Imagina que uma construtora, de repente uma Tenda, ou uma MRV, uma Cury, Direcional, grandes incorporadoras, batem lá na porta do BTG, falam, BTG, eu quero levantar aqui 500 milhões de reais e mostra o pipeline de operações que eles têm para os próximos anos, o land bank, enfim, e decide com o BTG, que o BTG é um banco de investimento, assim como outros bancos também fazem esse serviço, vão ajudar ali a Tenda a fazer esse levantamento de capital. Uma vez que decidiram levantar capital através de uma operação do CRI, o BTG vai
disponibilizar esse investimento, esse título, através da sua plataforma ali. Se você for cliente do BTG, vai estar na palma da sua mão no seu celular. Então, ele vai estar disponibilizando aquele produto através dos canais que ele tem, via assessoria de investimento, consultorias, etc., para que o investidor, pessoa física, possa ter acesso a esse E produto. o investidor está comprando um título específico de alguns empreendimentos ou de um empreendimento. É diferente ele estar comprando, por exemplo, na bolsa ações daquela empresa, né? São Exato. coisas diferentes. Você tem o risco da empresa, Sim. né? E você tem um risco corporativo quando você fala de um tipo de investimento desse. Você não tem, inclusive, proteção, como você tem o FGC. Então, você está investindo diretamente, correndo o risco de uma companhia. No caso de uma companhia dessa não conseguir pagar a um investidor, você tem os mecanismos de acionamento das garantias. Aí existem operações que têm garantias imobiliárias, existem operações que têm garantias que é simplesmente o lastro, e algumas vão ter mais garantias, outras menos garantias, e vai depender realmente do conhecimento da operação em si. Além disso, você tem outros riscos, né? Você tem risco de liquidez, você tem que é a capacidade de você não conseguir vender aquele título na hora que você quer. Você tem risco de taxa de juros, porque quando você compra um ativo desse, ele vai te pagar lá. Nesse exemplo, vamos dizer, do BTG estruturando uma operação para a Tenda. Então, eles avaliaram que o mercado hoje tem um apetite para pagar IPCA mais 10% num título desse. E isso tem uma correlação direta com as taxas de juros que a gente tem no mercado, né? Porque você fala, poxa, qual é a minha referência? Se eu não quiser Selic, né? correr risco, eu tenho uma Selic de curto prazo. Mas se eu for pegar um título um pouco mais parecido com um CRI, digamos que eu vou lá para um NTNB, e aí eu olho lá quanto é que os títulos do Tesouro estão pagando. Poxa, IPCA mais 7. Então, para eu correr um risco de uma empresa, eu vou ter que ganhar um pouco a mais. Então, o BTG chegou no mercado e falou, poxa, o mercado paga nesse título IPCA mais 10. E é o investidor que compra, vai estar sendo remunerado Aí essa ao longo taxa. do duration Por esse do risco papel, a mais. né? Digamos que seja um período de 10 anos, que ele acordou ali com a Tenda, que de uma maneira customizada vai atender a necessidade da incorporadora. Então, poxa, o investidor é remunerado nessa taxa de IPCA mais 10 ao longo de todo o período de E investimento. normalmente as taxas são pré ou pós-fixadas? Nesse tipo de investimento, geralmente ela paga o híbrido, que paga IPCA mais uma determinada taxa Certo, tem uma pré. parte da taxa fixa e o que é variável é o Isso. indexador. É o né? indexador, que Certo. pode ser via CDI, pode ser via Uhum. IPCA, muito comum ser feito via IPCA. Ô, Gabriel, eu percebo muito que quando a gente pega esses títulos de dívida, principalmente, né, que a gente olha no mercado, ele tem algumas características interessantes. Por exemplo, quando você vai aportar um dinheiro, você vai deixar o dinheiro parado ali por um tempo. Você não consegue investir num CRI e tirar no outro dia, Exato. como a maior parte de CDBs que a gente tem Se bem daqueles que pode vender no mercado secundário, mas é como o Gabriel Bom. falou, que tem uma liquidez menor, né? Justamente. Então, você pode fazer esse tipo de negociação, mas o investidor ele tem que saber também que se ele está investindo num CRI de uma grande construtora, o dinheiro dele vai ficar ali, digamos, preso por um Sim. período longo, né? Que a gente chama de um período de segurança ali que ele vai estar com aquele dinheiro. Payback. Ele não vai conseguir resgatar antes. Então, é interessante também que o investidor entenda esses riscos também, porque se ele for botar, eu quero botar para tirar daqui a 2 anos, não é bem assim, né? Exatamente. E esse risco que a gente chamou, o risco de liquidez, você investe em algo hoje, você não sabe quanto que é o preço dele amanhã, porque aquele investimento que você fez de IPCA mais 10, ele vai ser mantido, IPCA mais Até o 10 final do até o contrato. vencimento. Porém, se você precisar vender isso antes, pode ser que você venda por um preço maior ou pode ser que você venda por um preço menor. As taxas de juros dos últimos 3, 4 anos subiram demais. Então, há uma relação matemática de quando essas taxas de juros sobem no mercado, quem comprou lá atrás tem o seu preço menor atualmente. Então, quando taxa de juros sobe e o preço dele cai, se você for vender no mercado, você vai ter um prejuízo. O contrário também é verdadeiro. Quando você compra um determinado título por uma taxa X e no mercado ao longo do tempo os juros caem, o seu investimento se valorizou. Você pode até se desfazer dele ao longo antes do vencimento, ganhando mais do que estava contratado ali naquela taxa. Mas esse risco que você colocou, ele é fundamental para se conhecer
se você realmente pode esperar o tempo para o É investimento. o que no economês que a gente chama de marcação ao mercado, né? Aquela. É a marcação ao mercado. O pessoal vai aprendendo no seus poucos, a gente vai desmistificar aos poucos. Gabriel, me tira outra dúvida. A gente está falando muito de financiamento para empresas grandes, consultoras grandes que têm um valor de mercado bem elevado. Mas existem também opções para médias e pequenas empresas, Sim. né? Existem, e também não só existem opções para pequenas e médias empresas, mas para negócios específicos. Às vezes você tem uma determinada operação que interessa a um fundo. Então, o fundo não precisa. Tem fundos que não precisa ter um mínimo para ele investir. De repente, ele tem um apetite para investir 1, 2, 3, 4 milhões e ele gostou de uma operação específica sua numa determinada região. Então, a empresa não necessariamente, ela pode até ser grande, mas aquele projeto ser muito pequeno, ou o contrário, né? Ela está fazendo ali um projeto que dentro do portfólio da empresa pode não representar muita coisa, mas chamou a atenção de um determinado fundo que quis se expor àquele mercado. Então, às vezes você faz um projeto, inclusive hoje existe isso, você faz um projeto desenhado para vender para um fundo já. Então, você fala, poxa, tem um fundo que quer comprar apartamentos na região tal, tal, tal. E você constrói já direcionado para um público. Seguindo a tese daquele fundo, né? Que é mais Seguindo a fácil tese até pra daquele captar, né? fundo. E o investidor, como a gente estava falando, que corre esses riscos de estar com um determinado ativo assim, ele não precisa investir diretamente nesse ativo, ele pode investir justamente via fundo, né? Você tem os fundos de investimento, Fundo que de são, papel, que chama fundo de CRI, né? se ele for um fundo imobiliário, que a gente chama de fundo de papel, ele pode estar ali cotado em bolsa ou não. Existem os fundos que não são cotados em bolsa, que não tem essa volatilidade, esse sobe e desce, mas esses fundos têm uma equipe técnica interna que já faz essa análise de crédito, estuda bastante a operação, E que tem vários CRI debaixo dele que ali, tem né? vários ali, então a carteira do fundo O tem risco é pulverizado, bilhão. né? O risco é Eles são negociados pulverizado. onde? O pessoal E sabe. você tem esses fundos imobiliários que você comentou, que são negociados em bolsa. Então você pode comprar através do código do fundo, do que a gente chama de ticker, né, do Uhum. fundo. Existem os fundos que não são negociados em bolsa, que são chamados CETIPados no mercado. Eles estão lá dentro da CETIP. CETIP é a empresa que fica dentro da B3 e ela basicamente, a grosso modo, registra as operações de renda fixa no Brasil. Então, esses fundos CETIPados, eles não são negociados em bolsa. Quem quer comprar tem que ser via uma corretora que vai intermediar o comprador com o vendedor. E geralmente esses fundos são negociados a valor patrimonial. Então, eles não têm essa volatilidade de preço de bolsa. É mais fácil. Mas não só existem fundos de investimentos tradicionais. Só que a liquidez é um pouco menor, né? A liquidez é bem menor. Sempre tem um trade-off, né? Sempre tem um trade-off. Você quer escolher. A gente sempre diz que nos investimentos você quer ganhar bastante, com liquidez imediata e com baixo risco risco. bem baixinho. Esse tripé aí, acho que é importante, a gente já bateu muito nessa Esse tecla, né? tripé é Você nunca vai complicado. ganhar os três, né? Você tem que, no mínimo, um tem que ceder, né? A divina Exatamente. trindade. Exatamente. E um ponto que eu acho que conta super a favor do investidor de mercado imobiliário, quando você tocou no ponto de liquidez, é que o investidor tradicionalmente no mercado imobiliário, aí vocês são os especialistas, vão poder falar melhor, mas ele parece ser uma pessoa que não vende por qualquer coisa o ativo dele. Então a gente está cansado de ver aquelas histórias, né? O meu tio, meu avô comprou um terreno lá atrás, Isso. segurou ao longo de anos e o negócio se valorizou. Se ele tivesse feito a mesma coisa com um ativo negociado em bolsa, talvez ele tivesse tido um retorno bom também. Mas, às vezes, o fato de você precisar de um recurso e ter ali ele minimamente líquido, né? disponível, você acaba se desfazendo. Onde um investidor de mercado imobiliário, além dele estar protegendo o dinheiro da inflação, né? Porque você comprou uma sala comercial, você corrige o contrato de aluguel, você compra um apartamento, você corrige os Eu preços. tinha pensado sobre esse pela viés, inflação. tá vendo? E Eu ele vou não conversar com vende. pessoas inteligentes aqui. Geralmente ele A não baixa vende. liquidez do mercado imobiliário acaba protegendo seu patrimônio, né? Porque tem um pouquinho mais de Exato. dificuldade de vender, então a pessoa é diferente do dinheiro que está ali numa aplicação que você baixa a qualquer hora e Tem até um grande investidor que chama Warren Buffett, uma vez ele fez um comentário que aí eu vou adaptar aqui o comentário dele. Imagina um prédio com 100 apartamentos ali.
Aqueles apartamentos, se eu perguntar para o morador do 101 quanto é que vale, aí ele diz, não, isso aqui vale 1 milhão. E pro outro, do 102, não, rapaz, isso aqui eu vendo por 970. Aí o outro vende por quanto? Rapaz, se apertar, ele vende por 950. Se essas negociações todas tivessem sido registradas em um ambiente de bolsa, ia parecer que isso tem uma volatilidade alta demais. Mas, na verdade, não tem essa volatilidade toda. A gente não vê esse sobe e desce do preço do mercado imobiliário, porque não é tão veloz quanto a informação é transmitida. Isso não tá. Quando a gente abre um aplicativo de uma corretora, você tá vendo um gráfico, o tamanho do mundo Toda ali. hora Subiu ou desceu. lucrando. Isso já gera uma dopamina em você. Você vai, putz, eu vou ter que fazer alguma coisa, eu vou vender, eu vou comprar. Não, e é engraçado que muito disso é como você falou, aquele vô que comprou o terreno, ele tem um apego sentimental que ele valoriza o produto dele acima do que geralmente é o mercado. E é o que acontece com esse comentário do Warren Buffett. Cada um tem um sentimento diferente de preço para o seu produto, que é diferente da bolsa. Que as pessoas têm que entender que os preços são calculados pelo mercado. Eu acho que vale 100 e ele acha que vale 80. Então os preços vão se equilibrando no mercado até eu encontrar um cara que me vende a 100, um cara que venda ele para 80. Então é isso que faz oscilar o preço da bolsa. Gabriel, agora puxando um gancho um pouquinho para um assunto que a gente estava falando anteriormente, você falou que quando a taxa de juros está alta ou está numa escalada de subida, se eu for vender um ativo meu, por exemplo, uma cota no CRI, provavelmente eu vou ter um deságio na venda. Quando eu estou num momento diferente, que a taxa de juros está alta ou está em decréscimo, é o contrário, né? Isso. Então, assim, trazendo para o cenário atual, né? Hoje a gente está em maio de 2025, provavelmente a gente tenha encerrado o ciclo de subida da Selic, né? É o que o pessoal, que tudo o mercado tem falado, e que provavelmente o segundo semestre desse ano e o próximo ano deve começar um ciclo de descida, talvez não tão brusco, mas provavelmente deve descer. E então, assim, a gente consegue identificar pelo menos a temperatura que está no ar e é que provavelmente bons ventos virão tanto para investidores como para o mercado de incorporação como um todo fazer captação, né? Exato, e até me impressiona como a gente teve uma performance positiva Mesmo com a taxa com essa tão taxa de juros, porque se você for ver, o mercado financeiro, até por conta desses fatores que a gente conversou, liquidez, etc., ele antecipa, né? Então, quando os preços dos ativos, eles geralmente refletem um futuro aí de 8 meses, 12, 15 meses à frente. Então, os juros que mais importa para um investidor, ele não é a taxa Selic, ele é o juros futuro. E você vê isso através das curvas de DI para 2029, 2028, 2027, 2030, que é basicamente quanto o investidor hoje ele acha que os juros vai estar em 2029. A grosso modo, a gente poderia entender que fosse assim. Então, essa expectativa, essa formação dessas expectativas de médio e longo prazo é o que mais faz preço no mercado financeiro. E aí, o mercado imobiliário real, ele é impactado diretamente, né, pelos juros. E aí, é Selic na veia, né? Se você vem aumentando a taxa de juros, a Selic, e você pode imaginar que essa taxa de juros é o custo do dinheiro. É porque se eu não quiser fazer nada com dinheiro, eu deixo meu dinheiro rendendo e pelo menos a não taxa precisa tá ali. arriscar, né? Não precisa arriscar. Então, há um custo associado a isso, que a gente chama de custo de oportunidade. No mercado imobiliário, além disso, você tem para o incorporador, o cara que está produzindo, ofertando imóveis, se o custo sobe do dinheiro, se a taxa de juros sobe, ele vai pagar mais caro no financiamento, vai pagar caro no empréstimo, vai pagar mais caro para um fundo, para fazer um CRI. O dinheiro fica mais caro para ele. Por outro lado, o dinheiro fica mais caro para o comprador também. Então, o financiamento para ele, vocês lembram, o financiamento já chegou a ser 6, 7% ao ano. Isso. A gente tem clientes que têm taxa de financiamento pré-fixada em 7%. Isso aqui é uma Dificilmente ele vai quitar uma maravilha, operação dessa. dificilmente vai quitar. Só que hoje você vê a realidade de financiamentos a 11, 12, 13% ao ano. E aí fica mais caro para ele. Se está mais caro para o comprador, se está mais caro para o ofertante, né, para o incorporador, você tende a desaquecer esse mercado. E eu acho. E não aconteceu isso, né? E não aconteceu. E aqui em João Pessoa você continuou. A gente está vivendo um cenário sui diferente. generis aqui. E aí, só para concluir, quando você olha para o médio e longo prazo,
você fala daqui a 2 anos, 3 anos, 4 anos, com a tendência de queda dessas taxas de juros, a expectativa, é claro que existem outras coisas, né? Não é só questão de decisão de taxa de juros, de política Tem demanda, monetária, mas tem outros existem fatores. outros fatores. Mas a expectativa é que principalmente produtos ligados a diretamente taxa de juros, como Minha Casa Minha Vida e etc., tende a performar bem melhor. O mercado imobiliário de média renda também tende a performar muito melhor, com financiamentos mais acessíveis. Existe uma conta que ela é fantástica. Esse estudo, eu acho que era divulgado pela FGV, não sei se eles ainda fazem, mas era uma conta assim, a cada 0,5% que sobe Sim. na taxa de juros, quantas pessoas deixam de ter acesso a um programa como Minha Casa Minha Vida? Porque a parcela aumenta. A parcelamento, às A vezes, pirâmide é muito R$70, apertada. R$80, e a pessoa sequer, ela entra nos critérios de elegibilidade, ou não consegue pagar mesmo. Isso é. Então, isso é a pergunta de R$1 bilhão, né? Quanto que eu vou conseguir colocar de pessoas de novo no sistema? Tudo indica que essa taxa baixando, a gente vai ter o mercado aquecido por Qual é a mais sua tempo. expectativa até o final do próximo ano de Selic? De Selic, Vamos ver se ele tem a bola de cristal aí. Exato. Vamos ver. Dizem que a maneira mais fácil de perder sua credibilidade é fazendo previsão, Dá né? um chute desse aí, né? Mas assim, as principais economistas, as casas que fazem essas análises para a gente, e honestamente não sou eu só sigo o que os pesquisadores mostram, acredito que pode chegar em 15% ou estagnar aí nos 14,75%. Final do próximo ano, você fala? Não, no final do próximo ano. No final do próximo ano já é baixo, já é mais Não, esse ano, 14 até para o baixo. próprio Galípolo já E aí, falou que vai alongar um pouco mais essa Qual é a sua taxa. aposta até o final? Acho que até o final do ano vai ficar em 14,75. Acho que Não, do próximo ano. próximo ano começa a cortar, mas eu acho que não vai ser um corte mais rápido como Vamos foi. torcer para pelo menos uns 10 aí, para É. melhorar esse Mas mercado, né? O Brasil Eu tem tô muito brincando, né? Porque o espaço. empresário tem que ser otimista, né? O Brasil ele tem muito espaço para corte de juros, mas tem o lado fiscal que Sim, conta, né? complica, Que eu tô conta. brincando. Ano que vem a gente tem ano eleitoral, Então, historicamente a gente acelera os gastos. acelera os gastos, então tem outros fatores. Tem a questão que a gente é muito refém do mercado externo, né? Preço do dólar faz. Commodity. Aí a pessoal, os economistas brincam que tem 3 coisas que é a inflação na veia, né? Preço do diesel, Dólar. salário mínimo e dólar. Então são 3 coisas que impactam demais. Agora, outro ponto. Pensando sobre o viés do investidor que gosta de aportar no mercado imobiliário, né? A gente Sim. já falou aqui sobre várias alternativas. A gente já trouxe especialistas em consórcio imobiliário, em pessoas que gostam de investir no mercado hoteleiro. A tua especialidade é mercado de capitais. E vendo sob essa ótica, qual seria, vamos dizer assim, as principais alternativas que o investidor tem para investir em mercado de capitais? Ele poderia, por exemplo, eu quero montar um grupo, um capital aqui da minha família e criar, por exemplo, um family office, né, para poder investir direto em cotas de SPEs, de incorporadoras. Aí ele estaria investindo um risco maior, aquele tripé, né? Risco, rentabilidade e liquidez, mas estaria tendo uma rentabilidade bem maior, né? Talvez chegando a 25%, 30% ao ano. Não, eu quero entrar num FDIC, eu quero entrar num CRI. Qual seria, assim, a escadinha que você vê de opções? Antes Se de quiser Gabriel responder, é complementar. bom deixar claro também que o mercado financeiro também não é todo mundo que vai fazer isso. Você chega lá, abrir um family, tem que ter a certificação, né? Para o pessoal não achar que a gente está falando aqui. E que é fácil, né? Tem que ter uma certificação, você tem que fazer uma prova, comprovar proficiência naquilo que você vai fazer para poder atuar nesse mercado também. E poder atuar como investidor qualificado, né? Sim. Essa pergunta ela é ampla no sentido de que existem muitos perfis de investidor, né? Existe o cara que de repente tem ali um patrimônio X, sei lá, R$100 mil para investir, tem 30 anos de idade, e tem o cara que tem 50 anos de idade e que tem 10 milhões. alguns milhões de reais para investir. Então são investidores que estão em momentos de vida diferentes. E que ele pode alocar uma pequena parte daquilo no investimento de alto risco e alta rentabilidade, né? Exatamente. Às vezes você tem, e é engraçado que quando se passa o tempo e você cresce o seu patrimônio, você tende a ficar mais conservador. E tecnicamente é até mais interessante isso, né? Porque o prejuízo dele, digamos assim, por ele Ele vai ter arriscar mais tempo demais. pra poder recuperar, né? Exato, quem é mais novo tem mais tempo. O apetite diminui, o apetite do risco. O apetite diminui. Quando você tem mais dinheiro envolvido, enfim, e quando você tem
menos tempo, né? Você já está em uma idade mais avançada. E às vezes você tem um investidor, tem a mesma idade, os caras têm os mesmos 30 anos, ganham o mesmo salário, mas tem o mesmo patrimônio construído, mas a relação familiar conta muito, né? Porque às vezes seu custo de vida é muito mais alto do que uma pessoa muito parecida com você. Então, mas para te responder, né? Não deixar nesse negócio de depende. Eu imagino se você é um investidor que tem aí menos de R$ 1 milhão, que no mercado a gente é chamado de investidor de varejo, e você quer ter acesso ao mercado de capitais, primeiro você precisa abrir uma conta numa corretora. Você não consegue hoje investir direto, você precisa abrir uma conta na corretora. E aí você vai procurar algum profissional para te atender. Ou você vai para uma assessoria de investimentos, que é um profissional que está ligado a uma corretora e vai te auxiliar nesse processo, ou você procura um consultor financeiro, que geralmente ele não está ligado a uma corretora específica, ele tem plugado algumas corretoras e vai direcionar o teu investimento para algum ativo em específico, ou você vai para uma gestora, que é um family office, como você falou. Essa realidade é para pessoas muito maiores, né? É uma realidade financeiramente muito maior, né? Você tem que ter um volume de dinheiro bem maior para fazer sentido ser atendido por um family office. Para ter o seu próprio family office, aí a gente já está falando de uma outra realidade, assim, Muito um patamar de muito, de melhor. milhões, centenas de... E se você vai começar, né, que é aquele cara que tem menos de R$ 1 milhão, que ele está indo via uma assessoria, via uma consultoria, eu acho que a maneira mais fácil é através de fundos. Não só porque eu acho que o mercado, o momento é bom, seja fundos imobiliários ou fundos abertos mesmo, que não estão ali negociados em bolsa, mas são fundos onde você pode comprar também através das plataformas de corretora. Por que isso? Porque você já tem uma equipe de gestão fazendo um trabalho, uma curadoria para você. E esses fundos imobiliários reagiram muito nesse ano, já antecipando essa discussão que a gente teve de taxa de juros. Eu não olhei hoje essa semana, mas os fundos imobiliários nesse ano já deve ter subido alguma coisa aí na casa de uns É o que 10%. está subindo. Tem subido bem. Então, se você se expõe a esse mercado de crédito, de CRI, via fundos, via uma gestão profissional, eu acho que é mais seguro e mais líquido para um investidor que está começando. Ele tem todo o acesso muito facilitado para esse tipo de investimento através das plataformas de corretora que vão dar o direcionamento melhor. Se ele é um investidor de fato maior, um cara que, poxa, tem um potencial, uma quantidade de dinheiro maior, aí eu acho que já vale a pena se expor diretamente a um CRI. Ele vai ter ali um acesso a um produto diferenciado, às vezes mais customizado para ele. Ele pode ter acesso a uma operação de equity, como você falou, entendendo, obviamente, o risco e o retorno que isso pode trazer para ele. Mas a maioria das pessoas, elas vão ter acesso através das plataformas de corretora E mesmo. o investidor vai trazendo meio que um meio termo, né? Aquele investidor um pouquinho menor de varejo e não o family office, que seria os de centenas de milhões. Vamos dizer, aquele cara que está, sei lá, ali com 2, 3 milhões de reais, que ele tem uma parte investido em ações, em múltiplos ativos, renda fixa, mas que ele também tem um apetite muito grande em comprar imóvel, tijolo, a Sim, matrícula lá do sim. imóvel mesmo, mas ele quer tentar se profissionalizar um pouco mais, em vez dele, eu não quero comprar apartamento tal, porque na verdade para mim é dinheiro, é o cara que pensa de uma forma um pouco mais profissional, né? Ele não quer o apartamento em si, ele quer a rentabilidade que o negócio vai dar. O que é que você recomenda para esse tipo de investidor? Para ele, seria interessante ele entender um pouco mais do negócio e talvez entrar em operações via equity Eu penso que ou sim. comprando, por exemplo, aí puxar um pouquinho a sardinha para o nosso Claro, lado. tem que puxar. Nas operações da Bloco, a gente tem tentado melhorar muito o compliance em relação à média do mercado. A Bloco hoje é uma sociedade anônima de capital fechado. Todo empreendimento a gente abre uma sociedade de propósito específico, né, um SA, também no formato SA, não limitada mais. Isso traz uma segurança maior, né, para investidores que querem vir aportar, principalmente enquanto mais cedo se entra dentro do fluxo de desenvolvimento do empreendimento, normalmente você vai ter rentabilidades melhores, né, que podem variar em 20, 25, podendo chegar talvez até 30% ao ano, né? O que é que você recomenda para esse tipo de investidor? É interessante que ele também tem uma assessoria de uma casa de investimento, como, por exemplo, a de vocês, para poder ajudar ele a equalizar ali, balancear o capital dele, tentar fazer uma curadoria. Eu tenho escutado já que algumas casas de investimento
tem visto muito, vamos dizer assim, essa fuga de capitais. O cara está tirando ali da aplicação lá no banco de investimento, com o BTG, o XP, e está alocando muito em capital, mas de forma às vezes muito desordenada, Ou né? comprando imóvel, né? Que a gente tem Não, não é isso que eu visto estou dizendo. De forma desordenada, tem comprando crescido no imóvel mercado. diretamente, né? Isso O aconteceu que é que vocês demais. poderiam ajudar esse tipo de investidor para poder ele ter uma entrada não de todo jeito, assim, vou aportar tanto milhões na empresa tal. Infelizmente, e isso aí foi a grande revolução das finanças dos últimos anos, né? Através de pensadores como Daniel Kahneman, que ganhou o Prêmio Nobel, né, de Economia, embora ele seja um psicólogo, sobre finanças comportamentais, né? O que mais tem prejudicado o investidor são as finanças comportamentais, é o comportamento dele em relação a dinheiro, de uma forma ampla. E por que que eu estou dizendo isso? Você olhar para os últimos anos, a performance dos ativos financeiros não foi boa, né? A maior parte dos fundos de investimento, a maior parte dos investidores de ações, bolsa, está perdendo dinheiro pelo menos para o CDI, para a renda fixa tradicional. Então, assim, aquela tia da gente que estava com o dinheiro parado ali na poupança, num CDIzão, está ganhando mais dinheiro do que muita gente que está aí especialista, operando, especialista com mestrado, doutorado em Harvard, está perdendo. Infelizmente, o mercado dos últimos anos foi ruim. Isso fez, além de algumas mudanças de legislação, muita gente sair do mercado financeiro. E, curiosamente, né, eu digo, por que que a questão comportamental ela tem a ver com isso? Porque deveria ter sido a fase que os investidores estavam mais comprando ativos a preços baratos. Você ganha dinheiro no mercado financeiro ou em qualquer outra coisa quando você compra por um preço mais baixo do que você vende. Você tem que vender por um preço maior. Se você conseguir fazer isso rápido, melhor ainda. Se não, você tem Esperar o prazo, que né? esperar o prazo. Mas esse período de bolsa muito lá embaixo, de fundos imobiliários muito baratos, tinha uma série de fundos, ainda tem, de fundos imobiliários, que basicamente é um gestor com dinheiro de várias pessoas comprando ativos imobiliários diretamente. Você ainda tem fundos de lajes comerciais, ou seja, que compram lajes na Faria Lima, na Rebouças, na Avenida Paulista, na Berrini, que estavam sendo negociados a 40, 50, 60% do seu valor patrimonial. Ou seja, tem uma avaliação de um avaliador profissional e diz, olha, esse apartamento aqui vale 100 milhões de reais. Mas o fundo na bolsa estava sendo negociado por 50 milhões. A gente chama de estar descontado, né? Descontado. Fundos negociados, chegou a ter fundo abaixo do custo de reposição. Então, assim, você para construir de novo, você gastava 100 e o fundo estava sendo negociado por 70, 80. Então, tinha muita coisa barata e ninguém estava nem aí para isso. Mercado imobiliário bombando, você comprava um apartamento hoje, vendia 6 meses depois, um ano depois, com muito mais retorno. Quem comprou terreno nem se fala, como fez permutas maravilhosas e ganhou muito mais dinheiro. Então, muito dinheiro saiu do mercado financeiro de fato para ir para o mercado imobiliário. Isso eu não gosto de dizer que é um bolso concorrente, porque no final do dia você tem o fomento às operações imobiliárias através do fundo de mercado de capitais. Não vejo como um bolso concorrente, mas muita gente tirou aquele dinheiro que estava na aplicação ali para ir para o mercado imobiliário. Então, esse timing, né, de recuperação, você só pega quando você está dentro do negócio. Você fala, pô, vai cair taxa de juros. Beleza. Você só pegou o melhor retorno que você teve, você deveria ter investido há 6 meses atrás, não agora que o negócio está lá em cima. Então, dito isso, além dessa questão comportamental que atrapalha muito o investidor, e esse investidor que tem mais dinheiro, ele deve cuidar muito disso, ele precisa conhecer se ele vai se expor diretamente ao ativo, seja através de um CRI diretamente, ou uma cota... Ou entrar em cota de um SA. De um SA, ele precisa muito conhecer o trabalho como que vocês estão fazendo, de uma empresa especializada nisso, a estrutura societária do negócio que está sendo construído, a transparência do negócio que está sendo construído. Para não cair, né?
uma E eu cilada, acho que né? o nosso papel, seja como um consultor financeiro, um assessor nesse quesito, pode ser até ajudá-lo a fazer sim uma análise de crédito da empresa, o projeto em si, Entender como é o compliance, mas né? muito mais do que isso é apresentar a pessoa certa. É dizer assim, ó, seu dinheiro está na mão dessa pessoa aqui, que é um profissional que está fazendo isso. Está seguindo as regras de mercado, está seguindo a legislação. Porque vocês sabem, muita gente pega aquele patrimônio ali da vida e coloca na mão, assim, de uma incorporadora que você até pergunta, poxa, você já chegou a ver o balanço de uma incorporadora dessa, os números dessa É empresa? por isso Porque que ela já nem fez só antes. já fez, É né? por isso que Qual é o histórico eu dela? vejo muito, Gabriel, aí não sei se eu fico viajando, mas eu vejo que existe uma tendência natural, e seria muito salutar, tanto para o investidor como para as incorporadoras, que as casas de investimento, as corretoras, né, o papel de vocês, de atuar como intermediário nesse processo, fazendo uma ponte no compliance mesmo do Sim. negócio. Dizer, ó, pessoal, não investe mais diretamente no ativo lá da incorporadora, não. Vem aqui para a gente estrutura um grupo, vai fazer toda uma due diligência, entender o negócio, ver se realmente o empreendimento tem viabilidade, se tem pesquisa de mercado, se o produto tem fit realmente com o Sem mercado. dúvida. É, o capital não vai ser alocado diretamente na conta da empresa, vai ficar aqui numa conta escrow. A incorporadora vai ter que apresentar relatórios mensais para a gente para Ou poder seja, estar transparência liberando total. dinheiro, Exato, transparência, exatamente. compliance. Eu acho que Eu assim, acho que o eu caminho é vejo esse, isso como viu? um caminho muito bom, salutar para todas as partes, né? Evitaria essa questão. Eu tive no evento da Cúpula lá Curitiba. em Curitiba semana passada, e o pessoal do mercado imobiliário, lá é o principal evento do mercado imobiliário que tem no Brasil, eles estão muito preocupados, estão dizendo, o pessoal das casas de investimento agora no Brasil está querendo atacar o público do comprador de imóvel, querendo, como se tivessem com medo Uhum. de atacar o público do comprador do imóvel, né? Eu não vejo isso como uma concorrência, eu vejo como uma coisa salutar de que deve ser uma relação ganha-ganha, porque se o cliente está satisfeito e o cliente está com o capital dele mais seguro, é uma relação, o mercado como um todo está mais saudável, né? Eu concordo totalmente. É É. assim, de gênero, número e grau, principalmente no quesito transparência. É preciso que a gente melhore os níveis de transparência das operações. Quando você faz uma operação no mercado de capitais, eu acho que a gente até pode pegar o gancho para um outro assunto que está super em voga, que são a tokenização de alguns Sim, ativos sim. através de alternativas de blockchain, que tem muito mais transparência do que o que a gente vê hoje. Mas, principalmente em termos de demonstrações financeiras, eu brinco dizer assim, rapaz, se você fosse emprestar dinheiro para o seu primo, você olha o balanço ali, as informações financeiras daquele teu primo, vê que o teu primo gasta dinheiro demais, que o teu primo é um cara que é perdulário, que está devendo a todo mundo. Tu vai deixar o patrimônio da tua vida com aquele teu primo? Então, vamos fazer a mesma coisa quando a gente olha para o mercado financeiro, mercado imobiliário, o que seja. Então, você vai pedir um balanço, uma DRE, uma demonstração de fluxo de caixa de uma incorporadora, parece estar agredindo a pessoa. Poxa, você Infelizmente, vai aí abrir eu vou meus puxar números. a minha culpa para a minha classe de consultora incorporadora, que tem muitos colegas que você fala essa palavra DRE, por exemplo, é um palavrão, o cara não sabe nem o que é, bicho. Não, e outra coisa, É uma eles acham. tristeza. Eu estava na reunião hoje de manhã com um assessor nessa área jurídica de sociedade anônima, ele dizendo, Marcelo, infelizmente, você pega um HP12C, poucos são os empresários que os caras sabem nem olhar para aquilo ali. Então, assim, não sabe fazer o mínimo de um cálculo financeiro. E isso, aí eu falo para qualquer colega que estiver assistindo aqui, pessoal, tem que deixar de ser engenheiro e virar realmente empresário, entender um pouquinho Não, e tem outra coisa aí, dessa sério. parte econômica do processo também, Com entender a certeza. parte contábil, balanço, não precisa ser um contador, né? Mas eu acho que cada vez mais o compliance vai ser uma coisa muito exigida para poder você E, se Exato. Gabriel, e profissionalizar, né? até dificulta para o mercado entender a empresa dele. Se ele fosse um pouco mais transparente, Exatamente. não, está aqui meu DRE, está aqui. Vamos Exatamente. sentar, vamos discutir qualquer dúvida, estou aberto aqui para explicar a Meu vocês. histórico foi esse. Porque o cara que vai investir, ele vai ter muito mais segurança de Claro. investir, por exemplo, com o Ricelli, eu chego lá na Bloco e digo, Ricelli, eu estou querendo investir na sua empresa, tu tem como abrir os números? Está aqui. Eu sei porque eu conheço aqui, ele vai abrir os números para você, vai explicar tudo. Diferente do cara que eu chego,
Gabriel, eu tô com esse valor, queria investir. Mas não posso mostrar a minha empresa. Aí o cara já vê, Exato. você já tem uma certa Primeira Não, e experiência. não Né, só os Gabriel? números olhando no retrovisor, que é a DRE, você tem que ver o número futuro. O Correção. que é que tá, porque o que é que tá para acontecer na frente? O cara tem uma viabilidade, ele tem um estudo de fluxo de caixa futuro, o que é é que tá para isso, acontecer? é Quanto é que isso. esse fluxo de caixa vai descasar? Quais são as premissas desse fluxo de caixa? Então, tudo isso aí ajuda muito É a isso. quem está aportando dinheiro saber se tem E segurança ou não. isso que a gente tá falando não é a realidade do mercado. Não, Não é infelizmente a não é. realidade. Se Por você isso, for para. Isso só é a realidade, e eu vou dizer assim, com bastante segurança, em meia dúzia de empresas que estão cotadas em bolsa porque são São obrigadas obrigados. a auditar. Mas isso poderia ser uma realidade de empresas, mas não estou dizendo que precisa contratar uma não precisa Ernst ser uma Big Young, Four, né? precisa ser uma Big Four, mas tem um balanço minimamente e que isso seja apresentado para um cliente de uma forma até que facilite as vendas. Poxa, qual que é o meu nível de endividamento aqui? Quanto que eu tenho para eu entregar essas minhas 10 obras que eu tenho aqui, eu vou precisar gastar quanto? Como é que está o meu fluxo de caixa de entrada de recursos? Eu acho que isso favoreceria até o apelo comercial, de alguma maneira. Pode ser que tem operações que não vale a pena você abrir, quanto que eu pago numa taxa de um financiamento, enfim, são operações comerciais, tudo bem. Mas não tem por que esconder informações financeiras que vão ajudar o comprador do imóvel a tomar a decisão dele, né? Com certeza. Assim, a premissa que a gente tem lá na empresa é transparência total. Às vezes, meus sócios que não querem me bater, rapaz, não é para abrir tudo, não, meu amigo tem que abrir. Transparência é o principal fator. Claro que em alguns momentos, em negociações, você não pode dar todas as suas cartas, né? Óbvio. Mas para, vamos dizer, um parceiro investidor, por exemplo, a gente lá na empresa, a gente tem tudo 100% aberto. E, inclusive, a gente, quando tem investidores que querem, a gente libera acesso dentro do RP, o cara vai ver em tempo real ali, claro, com acesso de consulta, não de adição, né, para evitar E, bagunça em dados, mas ele vai poder ver em e, tempo real tudo, todo o fluxo que está e acontecendo. às vezes eu converso justamente com incorporadores, com empresário, e aí gera aquela do, poxa, mas eu vou abrir essa informação, e eu digo, mas o teu projeto está sendo viabilizado por conta do capital Se do coloca do outro lado da investidor, mesa, pô, né? Você exato, investiria você se você está não tivesse conseguindo por acesso. causa dele, você não acha que Essa- é justo ele também ter essa informação é. transparente? E a próxima revolução não é minha especialidade, longe disso, eu só conheço como curioso, é a gente ter esses contratos digitais, hoje Tokenizado. tokenizado. Hoje no mercado financeiro você tem um processo de emissão de CRI, de listagem de um fundo burocrático, né? Boa parte da regulamentação que foi construída, que hoje é muito rígido, é transparente. Uma empresa que está cotada em bolsa ali, às vezes a gente vê o termo small cap, empresa pequena, você imagina lá, essa é uma empresa pequenininha. Rapaz, a empresa é Gigante. gigantesca, fatura em O cima de small não tem nada de bilhão, small, né? não tem nada de small. Só que a gente você chegar na bolsa, você gasta muito dinheiro, né? Você gasta dinheiro com balanço, com auditorias, enfim. É um processo muito caro. E isso foi construído, toda a burocracia, no bom sentido Para disso, foi proteger, né? construída para proteger o investidor. E a tecnologia vai Só que o ajustar mercado isso. Mas mudou. Hoje em eu dia vou, a tecnologia é outra. eu vou até abrir um parênteses. O mercado financeiro brasileiro é um dos mais seguros do No mundo. mundo, com A gente certeza. critica Com muita coisa no Brasil, certeza. mas o nosso mercado financeiro, Mas o que tirando o tem, Banco Master, né? o que tem sido Eu feito, tenho que fazer essa piada. claro. E o que tem sido feito no mercado financeiro para acelerar as coisas é assim, é um nível. Suel, por exemplo, essa possibilidade de você conseguir antecipar ou vender um direito que você tem fracionado, né? A tokenização está sendo utilizada ainda no mercado imobiliário, está sendo muito discutido com as incorporadoras, É porque como hoje que a isso vai CVM não ser feito, permite não ainda você permite. tokenizar o cartório não vai permitir que você tokenize a matrícula em si. Mas o que a gente tem visto, eu fui para um evento há pouco tempo com o pessoal do mercado Bitcoin em São Paulo Aqueles e com caras a são Napster, os caras fantásticos, são foda. são fantásticos. E eles estão tokenizando, Arthur, tanto cotas de SPE como tokenizando o contrato. Aquele contrato está tokenizado, aí você vai lá na matrícula e averba o contrato. Então, para fazer modificação no contrato, aí teria que ter, vai ter que aparecer, pelo menos no formato atual, o papel do gestor do contrato, entendeu? Então, sei lá, tem 1.000 pessoas que têm aqueles tokens ali daquele imóvel, por exemplo, e tem alguém que é o gestor, que pode ser um banco, um Uhum. assessor de investimento, uma casa de assessoria de investimento,
e ela que vai ter o domínio por fazer a matrícula, né? A matrícula no cartório, pelo menos no cenário atual da E legislação. imagina quantas pessoas, só nesse exemplo que você deu, você tem 1.000 pessoas que são proprietárias que compraram lá na MB, na Mercado Bitcoin, aquele, entre aspas, aquele contrato, né? O token referente àquele E com contrato. potencial de Como distribuição de você, ter enorme, né? exato, como você fracionou, o cara que jamais teria acesso a comprar ele tá tendo, Centraliza, abre o mercado, amplia talvez com o reais, acesso. poucos reais, o cara teria acesso a isso, sem contar com outras aplicações. O pessoal do mercado Bitcoin fez muito barulho no mercado com o precatório, né? Sim. Eles conseguiram fracionar porque como é que funciona? Às vezes o cara tem ali 100 milhões para receber de precatório. Então ele vai no Mas daqui a banco, 10 anos. daqui a 10 anos, aí ele vai lá no banco Banco e Master depois. no Banco Master, o Banco Master fazia muito isso, inclusive. Então, né? Ele vai lá no Isso tá banco, ruim hoje. ele vai lá no banco e, poxa, eu preciso antecipar isso. Aí o banco pagava 5%, 10%, não era tão pouco assim, né? Mas deságio de Bizarro enorme. 30, 40, 50%, por cento, a depender, obviamente, de onde era o precatório, enfim, se era federal, municipal, estadual, quanto tempo isso e quanto já tinha andado na fila lá dos precatórios, mas pagava bem menos. Então ele não conseguia vender um pedaço disso. Então eles começaram a tokenizar e vender a fração. Poxa, eu tenho 100 milhões aqui, beleza. Então eu quero só vender 1 milhão. Você vende um desageado, mas vendia 1 milhão desageado. Não vendia o direito como um todo. Isso aí, para mim, abre um potencial, revoluciona, tanto Tá em questões de louco, né? transparência, quanto, poxa, os custos são todos abertos para você, você sabe a remuneração de todo O cara lá mundo. no Japão pode comprar. Hoje, posso estar enganado com os números atuais, mas hoje, para você se preparar para um IPO, se preparar para levantar capital em bolsa, por exemplo, eu quero abrir o mercado, eu quero ir para a bolsa de valores, me levar minha empresa para a bolsa, você gasta alguma coisa aí na casa de uns 10 milhões de reais para você levar. Vai juntando aí. Anota anotando, esse número aí. Para você 5 anos levar. pra gente juntar isso aí. Vamos lá. Imagina uma empresa que não é pequena, que fatura aí 100 milhões de reais por ano. Ela tem que pegar 10% do faturamento dela para se preparar. Não estou dizendo que Contratar ela um vai banco de ter. investimento. E pode não ter Contratar nem banco, sucesso, né? auditoria, contratar. E se ela não Disney. tiver sucesso lá nos roadshow, talvez nem consiga. Exatamente, ele nem é certeza de ser feito. É mais ou menos, o pessoal fala que você contrata entre 10 e 12 prestadores para que você consiga preparar a empresa para uma IPO. Você fazendo o que o pessoal da Mercado Bitcoin tem feito com Eles chamam de fazer IPO, IPO, isso aí, né? exatamente, IPO no mundo IPO, mas de cripto, né? empresa isso aí muda completamente a realidade. Ô, Gabriel, a gente já está partindo para o final, mas foi bom você tocar nisso, porque vai ser uma deixa para você ter que voltar aqui Exato. depois, né, É isso aí. para explicar para a gente, para o nosso ouvinte, o que é tudo isso. Mas, cara, agradecer a você aqui a presença, agradecer a Bloco Construções pelo apoio aqui ao Investment Podcast e suas últimas palavras aí. Eu acho que é isso aí. A gente tem sempre buscado essa questão de educar, né, o mercado, investidores. Tem muito corretor, Isso. amigos nossos que vem falado que tem escutado muita coisa boa aqui junto com a gente. A gente tem tentado falar uma linguagem o mais simples possível, né? É bom quando eu estou aqui na mesa, que eu não sou nem economista, nem especialista no mercado financeiro, que fico falando a linguagem ali um pouquinho mais simples. Mas acho que é isso. Agradecer de novo, Gabriel. E aí, tanto em seu nome como da Octo. Tanto o Rodrigo, o Walter, toda a equipe lá, muito parceiro nosso. E aí, lembrando que quem quiser investir na Bloco, nos nossos empreendimentos aí, está à disposição para a gente conversar. A gente tem a equipe, o Ayrton está junto com a gente aí nas operações, que possa passar também junto com a assessoria de vocês lá, que vai ajudar muito, né, nesse processo de filtrar, de fazer uma consolidação e ajudar até em como alocar melhor capital, né, para não entrar na emoção, botar dinheiro demais numa coisa e conseguir balancear ali bem. E eu acho que é isso. Agradecer a você e a presença de todos e maratona aí os episódios, pessoal. Tem muita coisa e vai vir. Teve um assunto bom aí já que a gente tem que botar na esteira, que é essa questão de tokenização. Isso é bom. É isso. Eu que agradeço, pessoal. Obrigado mesmo. Contem comigo. Precisar da gente vir aqui para conversar, é um prazer. A conversa foi boa, no instante passou o tempo. Brigadão, que a gente aproveite esse mercado aquecido aqui em João Pessoa para difundir essas informações e ter um nível de educação nesse quesito, né, imobiliário melhor. Vai.
Valeu, Gabriel. Valeu, Iseli. Beleza. Forte abraço, todo mundo. Tchau, tchau. Tchau.